Olá, está começando o Conversa Fiada, um podcast idealizado pela Faculdade Ibra e produzido pela Conta de Tech. Eu sou Fernanda Freitas e nós vamos começar agora a conversar sobre o panorama político do Brasil neste segundo turno. Vamos conhecer um pouquinho da realidade de países socialistas e também fazer um paralelo entre direita e esquerda. Meus convidados de hoje, vou apresentar para vocês, o Juan Atencio, que é venezuelano e está há 3 anos morando no Brasil. Exatamente. Trabalha atualmente com pintura automotiva, né, Juan? Isso, é correto. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E também o Carlos Teixeira, policial penal. Bom, antes de começar esse podcast, eu quero fazer aqui um oferecimento, que esse podcast está sendo oferecido pelo curso de pós-graduação em Direitos Humanos e Diversidade Socioeconômica, pós-graduação em Gestão e Políticas Públicas Sociais e pós-graduação em Economia e Finanças. Todos esses cursos são da Faculdade Ibra. São cursos totalmente online, com material didático atualizado, feitos por professores, mestres e doutores. A Faculdade Ibra é uma instituição credenciada pelo MEC com nota máxima. Para você conhecer mais sobre os cursos, visite o nosso site, que é o ibraeducacional.com.br. Bom, agora vamos começar nosso bate-papo aqui, né, Juan? Eu quero conhecer um pouco da história do Juan, né, que veio da Venezuela há 3 anos, está residindo aqui no Brasil. E a gente sabe que hoje a Venezuela enfrenta uma crise alta, né? Uma crise que já vem se arrastando há anos e que vem cada vez mais piorando a cada dia. Muitos temem até que o Brasil repita os erros da Venezuela, né? Ver como o país vizinho está hoje pode ser um sinal para nós brasileiros. E em alguns aspectos nós não podemos deixar de dizer que as histórias do Brasil e da Venezuela são bem parecidas. Bom, é uma realidade trágica que eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Bueno, es así más o menos, Fernanda. Muito obrigado a você pela invitação. Y básicamente sí, es un problema que tiene muchos años ya y estos últimos tiempos se ha venido agravando con la llegada de Maduro al poder. Ficou un poco peor, ¿no? Mas es una línea de izquierda que viene ya más de 20 años, dando mucho problema socioeconómico y así, no sé cómo posso explicar, es difícil, ¿no? La gente a veces no entiende porque nunca han salido de su estado, de su confort, ¿no? Mas aí, quando vem a realidade de outra gente que tem que sair tão longe, tem que deixar todo, sua casa, sua vida, né? Para poder dar um melhor futuro a seus filhos. Es cuando uno realmente entiende que es difícil, cuando muere en un país donde no hay servicios públicos, todo empieza a escasear, la comida, el tema del agua, ¿entendió? Hay tantas cosas que empiezan a faltar, são prioridades, né? Sim, inclusive a inflação hoje é tão alta que com o salário de lá não dá para comprar um pente de ovos. É correto, sim. Isso é um absurdo, né? A gente fica assim preocupada, quem tem uma família não tem nenhuma expectativa de futuro num país como esse. Mas o que te levou a deixar a Venezuela? La verdad es que ya la situación del país empezaba a ficar bastante difícil, ¿no? Y empezar a ver muchas familias, vecinos, ¿no? Que empezaron a ficar más magros. Ahí que la comida ya era, claro que era tan básico que todo el mundo tenía, que la gente llegaba y compartía con cualquier amigo que llegara, empezaba a escasear. Ahí es cuando uno dice, sí, tienen que ir embora, esto aquí no está dando certo. Entonces, ¿Você conseguiu vir para o Brasil legalmente? Sí, sí, claro que sí. Hubo un programa donde, por ayuda del gobierno de Brasil, dio acogida a muchos venezolanos con frontera. La gente llegó, todo muy organizado. Hicimos documentación y otra cosa importante que eu achei muito bom é que foi todo de graça, ninguém pagou R$1, sabe? Não houve soborno, não houve gente especulando, todo muito organizado. Ninguém pode entrar ao Brasil sem que fosse registrado, entendeu? O qual eu penso que é bom porque garantiza que a gente que chegou são gente boa, não são caras que estão fugindo da justiça nem nada, entendeu? Tem todo um histórico, né? Eles estudam as pessoas que estão vindo. Sim, fazem um estudo, procuram se não está em Interpol, colocam huellas dactilares se não han sido enjuiciados por crímenes, han sido, entendeu? Cosa que no pasa en otros países. Yo estuve también en Colombia, moré 6 meses en Colombia y eso no acontece en Colombia. La gente entra por frontera, ¿sabe? Entra por como que se llama, fala uno en español, caminos verdes. Uno entra por
trocha, por vias não legais. E assim, aconteceu com Colômbia, vi muito disso, gente indo ao Equador e até Peru. Você veio com a sua família? Eu vim aqui com, naquele tempo, minha esposa e meus 3 filhos. 3 filhos? 3 filhos. Bacana. Olha só, a gente vai conversar hoje, hein, o Carlinhos, porque a gente vê hoje no Brasil, a gente está diante aí de um segundo turno onde existe uma disputa ideológica. De um lado, né, um governante, nosso atual presidente Jair Bolsonaro, que já governa o país com uma linha de direita, mas temos do outro lado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que carrega aquela ideologia de esquerda, inclusive implantar o socialismo no Brasil. Muitas pessoas ficam um pouco assustadas com essas mudanças e a gente queria entender mais um pouquinho, né, do que é um país socialista, porque o Juan conhece isso na prática. O Juan viveu isso bem de perto e, infelizmente, a gente sabe que não é uma realidade das melhores, até porque essa crise, essa trágica realidade da Venezuela, onde faltam alimentos, né, as pessoas para fugir da fome estão tendo que deixar o país, é também uma crise econômica que vem se alarmando, né, vem aumentando a cada dia. E aí, Juan não, e agora, Carlinhos, o que você vê agora diante desse nosso impasse, né, dentro das próximas semanas, aí um segundo turno, na sua visão, o que você imagina que nós estamos por enfrentar nessas semanas aí? O que eu posso dizer é o seguinte, assim como o Juan falou, né, eu me considero, né, uma pessoa um pouco alinhada mais na questão de direito, mas as pessoas que me conhecem sabem que eu faço muito, eu trabalho muito com projetos sociais, né? Então eu sou um pouco voltado, um pouco não, quase que por inteiro voltado a programas sociais, inclusive ao assistencialismo. Sim. Qual que é o grande problema das pessoas que reconhecem, né, os programas de esquerda como um programa excelente de governo? Eles acham que o assistencialismo ele tem que ser trabalho do governo, do Estado. O assistencialismo ele é um trabalho humano, religioso, que eu acredito que ele tem que ser feito por pessoas. Os auxílios, eles são válidos, mas em um determinado momento alguém vai pagar por isso. É o que aconteceu na Venezuela. A Venezuela, o governo implantou, né, o Maduro implantou um sistema de governo onde ele fez com que a maior riqueza da Venezuela, que era o petróleo, quebrasse. Chegou um momento, né, Juan, que a Venezuela chegava a produzir cerca de 3 milhões de barris por dia. Por dia. Só que o governo ele subsidiava essas produções. Então ele investiu unicamente no petróleo e abandonou as outras áreas, né? as outras riquezas que o país tinha. A gente sabe que o país ele tem muitas riquezas naturais. E isso, automaticamente, o mercado ele foi quebrando. O mercado foi quebrando, entrando em dificuldade. Na época, a alta do petróleo, o petróleo estava em alta, numa crescente muito grande, né, Juan? Se eu não estiver enganado, era 160, 180 dólares um barril de petróleo. E aquilo ali caiu poucos anos depois. Foi para 100, depois para 80. Então, automaticamente, ela foi quebrando. Tirando, né, o que aconteceu aqui no Brasil também, que foi o fato da corrupção. Inclusive, tem preso funcionário acho que era a quinta, né? Quinta empresa mais grande do mundo, PDVSA. A quinta maior produtora de petróleo do mundo. Olha só. Se encontrava na Venezuela e hoje ela se encontra quebrada. Entendeu? Então o cenário hoje, o que as pessoas precisam botar na cabeça? Que você está entre um governo que vai implantar, né, uma esquerda que naquele primeiro momento ela é muito boa, né, mas que com o passar do tempo a tendência é de chegar à crise que está nos países vizinhos aí, né, excepcionalmente a gente está falando aqui da Venezuela, né, que o básico não existe, lá não tem água, né, a água lá é de péssima qualidade, você não tem luz, falta água,
os insumos básicos para a sobrevivência, né? Inclusive, eu estou com os dados aqui de uma pesquisa feita pela Incov, que é a Encuesta Condições de Vida, que apontou que em 2017, 64,3% dos venezuelanos reconheceram ter perdido até 11 quilos. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso tudo pela falta de estrutura, falta de alimentos, falta do básico. Do básico. Mas então, o que leva a isso, Juan, assim, na sua opinião, você que vivenciou de perto aí essa realidade? Olha, a verdade é que é muito fácil. Eu falava com Carlos há pouco antes de entrar em falar com você, que eu acho que ninguém pode ser tão ruim para deixar um país, sabe, em estas condições. Para mim é algo como comandado, como feito para que a gente fique ruim, sabe? Porque que não dá para entender como um país com tanta riqueza, tanta riqueza que tem Venezuela, pueda ficar tan ruim, sabe? Eu, hace 10 anos atrás, um irmão que agora mora nos Estados Unidos, foi perseguido político, né? Ele falou comigo, Juan, procure visto, porque isto pode virar ruim. Não, eu nunca acreditei que fosse a virar como Cuba, por exemplo, né? Que é um país que conhecemos que tem mais de 60 anos com ditadura, né? Porque como não somos ilha, não vamos a ficar ruim, né? Mas aí uno empieza a ver que as coisas empiezan a faltar, como cosas básicas como sabonete, por ejemplo. Una cosa que você, como tem a diario, você no toma importância, mas quando não está, olha, como hace falta. Igual papel higiênico, essas coisas, sabe, que são de uso básico. A gente só dá valor quando sente falta. Quando não tem. Então aí, quando não tem, exato. Então aí, quando você empieza a ver que empieza a escassear, e todo é, sabe, progressivo. Só não é a vez, não. Progressivo. E aí você olha para trás e olha, o que acontece aqui? Que falta muita coisa. Entendeu? E outra coisa que a mim me impactou muito, o que você acaba de falar, com 63%, né, de venezolano perdeu quilo. Eu só vi muito vecino ficando magro, muito. E, sabe, lo que não tinham quizás, lo que trabalhavam por um sueldo, trabalhavam com o governo, isso, a gente com um sueldo é muito difícil. Eu, porque tinha um trabalho, como falo eu, uma mini empresa, né? Mas ainda assim, começou a ficar ruim, sabe? E eu penso que é isso, eu penso que não é algo que falam muito de um bloqueio econômico, que é o que se fala, o governo, sabe o que acontece? Que eles nunca reconhecem que tem culpa em alguma coisa. Então é ruim porque, sabe, eles mantêm o poder sem dar muito recurso a gente, e as coisas empiezam a escassear e não dá para entender o que acontece, sabe? Sencillamente as coisas empiezam a desaparecer, o supermercado deixa de produzir coisas. E eu penso que outra coisa é as expropriações. Muitas expropriações em Venezuela. Não porque, tipo, uma das empresas mais conhecidas em Venezuela é Empresas Polar, que produce alimentos, produce bebida, sendo atacada porque tem que colocar preço mais baixo. Mas se não tem como colocar mais baixo, como? Então, não. Tipo assim, um exemplo para você. Em Venezuela é muito conhecido a arepa, que é uma comida típica venezolana. É produzida com farinha de trigo, né? Mas o maíz, para que fique bom, é um milho, perdão, é um milho que vem de Canadá, de um clima templado. Então, isso tem um custo, né? Então, uma coisa importante que tem que saber a gente é que, tipo, essa harina, eles produziam essa harina que se consumia 80% da gente. O outro 20% que comia a gente era farinha produzida por el governo. Mas as primeiras empresas em quebrar foram as empresas do governo. Então aí só fica lá deste cara, lá desta empresa Polar, e empiezan a atacar esse sabe? É uma coisa que uno não dá para entender. Sencillamente, para mim é como acabar com a empresa privada, que eu acho que é o pior que pode fazer um governo. Por quê? Fala para mim. Porque o que acontece quando empezamos a atacar a empresa privada? Para mim, lo mais... Olha, se ha demonstrado a nível mundial, históricamente, os países progresan con la mano y con la mano de obra y con el capitalismo, con las empresas grandes, porque generan trabajo, generan empleo, dan fuerza económica al país, ¿sabe? Cuando eso você tira, no tem, y empieza a trocar por ayudas sociales, hay una cosa que tem que entender a gente. Que quando alguém político dá para você uma coisa, de alguém está tirando. Com certeza. Então, aí não pode dar certo. Não pode dar certo porque se você não produz.
Entendeu? Eu penso que aqui uma coisa importante que eu quero falar, aproveitar seu espaço para falar, Claro. é o seguinte, eu penso que é mais desinformação, né? Porque a gente fala que Lula, por exemplo, não conheço a política de Lula como tal porque eu não estava aqui, mas puedo olhar a internet, puedo saber más o menos cómo fue y hacer un balance, ¿no? Más o menos de que cómo era con Lula y cómo es ahora con Bolsonaro. En el 2006, la gente tiene que saber que estaba de presidente Lula, si no me engano, ¿cierto? Sí. Ahí en ese tiempo, si la gente puede pesquisar en internet, va a olvidar que en el 2006 hallaron petróleo en el Atlántico, petróleo en Brasil, y eso dio una bonanza muy alta a Brasil. ¿Qué hizo Lula con ese dinero? Hizo ayuda social, claro que sí, mas se invirtió en qué. Entonces la gente, sabe, acha que como él ayudó a la gente en ese tiempo, mas realmente no ayudó, aprovechó una riqueza natural de Brasil, solo para beneficio propio, para ganar populismo, para ganar voto él, y para mí no dio uma ajuda, não ajudou, sabe? Só confirmando sua informação, acabei de pesquisar aqui que quem governava o Brasil em 2006 era realmente o Lula. Exatamente. Então, aí a gente, sabe, é muito fácil ganhar votos assim. Se você dá para mim uma empresa e dá dinheiro para mim, e esse dinheiro uso para dar para mim popularidade e não para invertir, então eu vou ganhar popularidade. Mas o que aconteceu com o Brasil? O que aconteceu com esse dinheiro, com esse petróleo que graças a Deus deu certo? Infelizmente, eu penso, foi Lula quem estuvo no poder. Agora falo de Bolsonaro, eu não quero falar, porque eu não sou político, né? Mas eu falo desde minha perspectiva, de minha visão, que venho de um país socialista. Você chegou já com o país sendo governado pelo Bolsonaro. Há 3 anos atrás você Olha, já eu estava aqui fui operado de uma hernia inguinal, coisa que não logrei fazer em Venezuela, não havia como. Fiz a tomografia aqui, fiz a raio-x, fui operado e tudo foi de graça. E posso falar uma coisa? Eu fui operado em um hospital público daqui de Brasil e posso falar com propriedade que foi muito melhor que uma clínica em Venezuela. E não paguei um real. Não paguei um real. E fui atendido muito melhor. Muito melhor. Então, fora a oportunidade econômica, que você viu aqui uma oportunidade melhor, né? Uma perspectiva melhor para você criar com seus 3 filhos, para você viver com sua família. É correto. Escuto muita gente falar aqui, não, que assim está ruim. Você não sabe o que está ruim. Você tem água em sua casa, água que você pode tomar da torneira se você quiser. Você pode tomar da torneira, tem água quente, tem sabonete, tem serviços básicos. Quando você está fora de um país, sabe? Há pouco, também está na internet, vi uma menina chilena, sabe? De uma mina de esquerda, que foi até Cuba para conhecer lo que llaman ellos la raíz del socialismo, ¿no? Esa línea de Fidel Castro. ¿no? Sim. Aí ela estuvo ali, infelizmente para ela, foi com a pandemia. E tuvo que ficar. Então grava um vídeo, estou aqui em Cuba feliz, na raiz do socialismo, tudo beleza. Mas al quinto dia depois de estar em Cuba, gravou outro vídeo. Aí falou outra coisa. Aí falou que precisava ajuda para ir embora porque não havia água, não havia energia, não havia coisa. Então, essa é a realidade que eles têm que viver. Eles querem ser socialistas, vivam, morem. Que país agora governado por esquerda está bom? Não conheço nenhum. E eu não falo estadisticamente. A Argentina acaba de registrar a maior taxa de inflação que Venezuela incluso. Imagine você. Em Colômbia ganhou Petro e o peso colombiano passou de $3.000 a $5.000. Uma loucura. E acaban de aprobar la pedofilia, casamiento con menores de edad. Entonces, para mí es una locura, ¿sabe? Para mí, olha, más allá de la ayuda social que pudo dar Lula en aquel tiempo, pesquisen información, procuren información, que es importante. Él hizo eso con un dinero que debió haber invertido en otras empresas, en crecer Petrobras, por ejemplo, o en hacer otras cosas más importantes que jogar dinero fuera. ¿Sabe? Para mí fue como dar dinero a você, que você fique calada, y yo aquí roubo un poco más. Realmente não ajudou. Realmente o que isso foi acabar com um recurso do Brasil. Essa é minha opinião. Carlinhos, o que você acha assim, dessa realidade que ele está nos contando aqui, né? E você que é muito ligado à área assistencial. O que é a realidade de um país de direita como o nosso hoje na parte assistencial? Vamos dizer assim, né? Esquerda levanta muito essa bandeira, mas não significa que a direita também não apoie. Na verdade, o que acontece? O pessoal fala muito de ditadura. Aqui o governo do Brasil, né, primeiramente a gente precisa deixar bem claro que a gente não está falando de Bolsonaro.
A gente está falando do governo de direita, né? Que seria qualquer um, né, líder aí que estivesse na frente de um governo de direita. Então o pessoal fala muito em ditadura. O governo venezuelano, ele confiscou ações de empresas, né, privadas, né, lá da Venezuela, que não eram de acordo, né, com as políticas que estavam lá. Ou seja, ele praticamente expulsou as empresas de lá. Quando você eleitor, né, que às vezes é muito apaixonado pela esquerda, ele faz esse parâmetro que o empresário ele só quer para ele. Aqui o governo de esquerda ele visa mais o lucro. Na verdade, tipo assim, o governo de direita é um governo de empresários, só quer ficar rico, né? E o governo de esquerda já é o bonzinho. Sim, exatamente. E o governo de esquerda já é o bonzinho. É o que coloca comida ali pro cara no prato sem o cara fazer nada. É o que dá o alimento e não ensina a pescar. Isso são informações totalmente desencontradas. Até porque, assim como eu falei, Fernando, eu sou envolvido muito com ações e projetos sociais. Então, por exemplo, Caratinga, por exemplo, você vê a grande maioria dos empresários são envolvidos com causas sociais. É verdade. Né? Então, por exemplo, você vê o Ari do supermercado, você vê o próprio Bruno. O Bruno mesmo é um cara que me ajuda muito. Né? A gente não divulga porque ele não quer que divulgue, ele não gosta. É isso que eu ia falar. Que divulgue. Praticamente, né, todos os empresários ajudam, mas isso não é divulgado. O próprio Leandro da Favini. Então, o povo está acostumado, às vezes o próprio político utiliza o povo com massa de manobra, fazendo o seu assistencialismo e tirando foto, tirando proveito. Isso. Populismo, né? Agora, o que a gente precisa botar na cabeça? Hoje a gente vê um monte de manifestação de empresário aí, falando que se o governo, né, se o Lula for eleito, ele vai ter que ter um quadro de redução de funcionário. Muita gente vê isso como retaliação, mas não é retaliação. Automaticamente, quando o Lula ganha, e você pega de parâmetro ali os governos, né, dos países vizinhos que estão em crise, né, com o PIB caindo e a falta do básico, então isso acaba afastando o investidor. Então o próprio mercado ali do empresário ele vai cair. Então, isso não é uma ameaça. Isso quer dizer que realmente ele vai ter que fazer um corte, porque senão daqui a um dia é ele que está procurando emprego. Sim. Então, quando você investe no governo de direita, que é menos Estado, né, e mais particular, mais empresas... A privatização, né? Trabalha mais com privatização. De algumas coisas, né? Automaticamente o cara faz o quê? O cara cresce, e ele crescendo, automaticamente ele é obrigado a gerar emprego. Outras pessoas para crescer com ele. Ele é obrigado a gerar emprego. As empresas, quando elas crescem, a Favini começou com uma empresa, a Ibra começou com... Automaticamente eles foram lastrando, ampliando, né? A própria DPC e outras empresas, ampliando e foram contratando, elas foram gerando emprego. O que não acontece em governos de esquerda. Né? Nós temos exemplos aí né, nos países vizinhos que a Argentina, por exemplo, está numa situação praticamente irreversível. O que ela tem de riqueza não paga o que ela deve. A gente precisa até levantar um aspecto polêmico e uma realidade que nós vivemos hoje no Brasil, que já é a escassez de mão de obra. Se hoje, né, com essa demanda de emprego, a gente já tem uma escassez de mão de obra, imagina se a gente tiver um país que vai te entregar tudo de bandeja. Quem vai querer trabalhar? Pois Fernanda, é isso. Quem vai querer trabalhar se ele já ganha? Se o governo já fornece? Olha o que acontece, por exemplo, com esses programas de assistenciais, essas bolsas. Bolsa Família. Bolsa Família. Inclusive, eu posso dar um exemplo. Né, eu, durante um bom período, na época do governo do Lula, eu precisando contratar pessoas e o que eu ouvia falar, eu falava assim, não, eu não preciso trabalhar não, porque eu tenho Bolsa Família. Eu tenho 4 filhos, eu na realidade sobrevivo do Bolsa Família. Na realidade. Então ela não precisava trabalhar. Eu também vi muito isso. Eu passei por muita dificuldade para poder contratar uma babá para meu filho e ninguém queria trabalhar por causa do Bolsa Família. Pois é, eu vou te dar 2 exemplos aqui. Por exemplo, eu tenho um amigo, que é o Júlio, ele é engenheiro e até empresário do ramo de construção.
Ele é um outro assistencialista aí, né, que não divulga. Inclusive, ele é até presidente lá da AMAC, né, que é um dos projetos que a gente é voluntário. O Júlio, ele presta esse serviço, né, voluntário, às vezes até tira dinheiro muito alto do bolso para poder ajudar lá, porque a ajuda que nós temos, né, pública, ela é muito... É pequena. Pequena, e ele está atrás de funcionário e não consegue. Por quê? O cara hoje ele ganha um auxílio que dá para ele ir viver. Eu falo que esses auxílios, ele forma pessoas preguiçosas e acomodadas. A pessoa que acaba não tendo ambição, né? Vou viver com isso, está muito bom, não preciso trabalhar. Você não acredita? É isso assim? É assim? Lá na Venezuela é assim também? O que acontece? E lo que falábamos hace poco de la bolsa familiar, esa bolsa foi também dada por Bolsonaro, não foi? E foi dada porque estava em pandemia, certo? Sim, então, foi o auxílio. Pero era, tipo assim, foi dada no momento certo. Sim, muita gente, olha, a mim salvou minha vida. Eu estava recém-chegado de outro país, não conhecia ninguém, estava sem trabalhar, estava com hérnia, estava deitado. Foi numa situação de emergência, para mim uma situação necessária. Exatamente, aí que se necessita e se precisa, né? Em esses momentos, não dar sempre. Só deram essa bolsa família e levou muita gente que não trabalhava. Então, é o que eu estou falando, o que estamos falando. Que se você acostuma a gente a dar peixe e não a pescar, não dá certo. Está criando uma poblação, uma poblação dependiente da gente e não está procurando que ela seja uma mão de obra, sabe, de qualidade. Mas isso faz o socialismo. É uma doble moral, sabe por quê? Eu penso. Porque eles falam socialismo, mas todos vão a Estados Unidos. Todos van a Walt Disney. Y todos van a gastar dinero lá y usan ropa de marca americana, ¿sabes? O mismo presidente de Rusia, por ejemplo, que es un país también socialista, su carro blindado no es un carro ruso, es un carro alemán. Capitalismo, un Mercedes-Benz. Igual vi mucho de eso aquí en Venezuela y en otros países socialistas, ¿no? Como también Cuba, por ejemplo. Entonces, falam muito socialismo, mas eles não são socialistas nada. Eles são muito uma doble moral que não tem. É a esquerda caviar. Então eu não entendo isso da gente quando não, houve a linha de Lula porque ele deu dinheiro, porque ele ajudou. Cara, não está ajudando a ninguém. Olha só, o Bolsonaro foi muito criticado durante a pandemia, já que nós falamos de pandemia, por aquela política do fique em casa, né? Muita gente aí criticou porque ele incentivou as empresas a trabalhar, a funcionar, porque ele preocupou com a economia do país. E se tivesse parado tudo, como que a gente estaria hoje? Falo uma coisa com você. Olha, França fechou 50% das lojas por causa da pandemia. O que fez o Bolsonaro? Seguiu. Ele falou, olha, se fechamos por a pandemia, vamos a morir de fome. Ele estava certo. Olha, eu não sou bolsonarista, não, mas eu sou também da linha direita, mas agora a história deu razão para Bolsonaro. Por quê? Quanta gente morreu? Fernanda, morreram 600 e pouco mil de pessoas. Sabe o que representa isso para o Brasil? É 0,001% da população, perdão, 0,002%. Mais gente morre de gripe. Estava certo. Se ele fechava a economia em Brasil, mais gente ia morrer de fome. Pero o que acontece com o jornalismo de esquerda? Não, muita gente em Brasil morreu. Cara, são 213 milhões de pessoas, 214 e poucos milhões de pessoas que tem Brasil. Só o Brasil tem o 50% da população da América do Sul. Então, é lógico que a agência populacional seja mais grande, mas porcentualmente, mais gente morreu em Colômbia. Entendeu? Então ele estava errado. Só que ele não falam porque ele não, França fechou. E o que aconteceu com França? Tuvo que fechar 50% das lojas. Segunda potência da Europa. Comparativamente, Brasil ficou muito melhor, com muita mais gente. O problema do Bolsonaro às vezes é ele mesmo. Às vezes a forma que ele fala. De repente, se ele fosse um cara mais tranquilo. Acho que falta um pouco de empatia da parte dele, ao se comunicar. Em algumas situações, eu acho que a gente vê um discurso do Lula, o Lula é mais cativante, né? É isso aí. O Bolsonaro, ele afasta as pessoas, porque ele tem uma postura meio impostora de ser, né? Isso aí. Ele parece um ditador, é engraçado. É engraçado mesmo. Ele carrega uma imagem de ditador. Principalmente na questão, por exemplo, de tratar mulher. Entendeu? Então, tipo assim, se eu não quero te responder alguma coisa, eu fico calado. Entendeu? Então, tipo assim, você fala alguma coisa que você está me ofendendo, né? Se for um homem, às vezes você dá no cara ainda. Agora, às vezes,
uma mulher, bicho, você tem que ter Uma outra coisa que ele generaliza muito são os jornalistas. Vou defender minha classe agora. Ele fala que detesta jornalista, ele fala super mal dessa profissão por conta de alguns veículos, né? Que são contrários a eles, declaradamente. Agora, generalizar a classe, não. Então, né? tipo assim, o que eu acho que o Bolsonaro ele não ganhou no primeiro turno por causa dessa forma que ele tem de lidar com as pessoas, principalmente as pessoas de uma determinada classe, por exemplo, mulher, homossexual. Não que ele seja homofóbico, mas às vezes a forma que ele fez. Algumas palavras que ele citou ali, por exemplo, da pandemia. Se você pegar os números, Fernando, eu participei, eu nunca fui envolvido com política. Sempre fui envolvido com causas políticas, mas nunca fui envolvido com política, partido, nem nada. E em 2020 eu resolvi sair candidato. Fui candidato, vereador. Tirei quase 500 votos. Com uma semana de campanha. Então, tipo assim, quando acabou ali, eu comecei a me interessei por política e comecei a fazer cálculo. Né? Então, eu fui até fazer uma escolta com um amigo em BH no dia da eleição, só voltei e fui embora. E no caminho a gente discutia. Ele falava assim, o Bolsonaro vai ganhar o primeiro turno. Eu falei, o Bolsonaro vai ganhar o primeiro turno. O Bolsonaro vai perder e vai pro segundo turno. Ah, você tá doido? Não, você quer que eu fale a real? Vai. Mas vai perder por causa dele. Ele vai perder por causa da rejeição. E se você for olhar, quase 40 milhões de pessoas não foram votar. Ou votaram branco. Sim. Entendeu? Foi o maior número de abstenção. Foi quase... Foi desde 2018. Isso, foi quase o voto dele. Ou seja, quem quer o Lula também? Quem quer o Lula é só quem tá lá, quem é de esquerda, as pessoas que são mais fanáticas, ninguém tira isso do Lula. E eu vejo que também muita gente vota no Lula porque não quer mais o Bolsonaro. Isso. Então assim, eu não quero o Bolsonaro de jeito nenhum, então vou votar no Lula. Mesmo não querendo o Lula também. Isso, só que chegou um momento ali que você vai ter que escolher, ué. Você tem ali 40 milhões de votos, praticamente, para poder escolher alguém. Então ali você vai ter que, de uma forma ou outra, você vai ter que escolher vai ter que tomar um partido. Se você acha que o governo do Bolsonaro é ruim, você vai ter que escolher o menos ruim, porque o outro é péssimo. Entendeu? Yo quiero agregar una cosa importante. En el 90 y poco, 98, 99, cuando llegó Chávez al poder, él ganó con un 70% de aprobación. ¿Qué significa eso? Que la gente estaba procurando un salvador, porque hallábamos que estábamos ruim. Veia que as coisas aumentavam de preço. Ele assumiu uma imagem de democrata. É um salvador, essa campanha. Um super-herói. Ele afirmou que entregaria, né, o poder em menos de 5 anos. Sim, é necessário. E depois que ele assumiu o poder, que ele começou a fazer as reformas para nunca sair do governo. Inclusive 2 anos. Inclusive 2 anos, falou ele. Mas o que acontece com isso? Que a gente procura um salvador. Sim. Então, o que está acontecendo? Que é o que eu falo com Brasil. Bolsonaro pode não ser o cara mais amigável do mundo, mas não procure um salvador com alguém que já foi processado por roubo, porque vai acontecer outra vez. Mas com a diferença que ele já foi preso e esta vez ele não vai procurar estar preso. Ele vai ficar no poder. Porque quem são os aliados de Lula, neste caso? Maduro, o cara de Nicarágua, que está sendo processado por pedofilia, o cara que está agora em Cuba, Fernando Argentina. E o tanto de gente que perdeu emprego, tantas empresas que faliram. Muitas. Quantas empresas faliram no governo Lula? E agora eles tentam passar para a população que aquele processo do Lula, o Lula foi inocentado. O Lula não foi inocentado, gente. O Lula foi absolvido. Isso no direito, tecnicamente, porque é o seguinte, existe uma lei... Existe uma diferença, né? Existe uma diferença muito grande. Muito pelo contrário. O Lula ele foi condenado em todas as instâncias, inclusive no TRF4. Ele teve uma pena aumentada. Então, o que acontece? O pessoal tenta confundir a cabeça das pessoas de forma com que o Lula foi preso, é um preso político. Ele não é um preso político, ele foi preso, processado, condenado e foi preso. Um dos maiores casos de corrupção do Brasil. Em 2008, saiu uma lei
que atualiza o Código de Processo Penal, que ela falava a questão da questão da absolvição. Então, tipo assim, a prescrição, ela leva à absolvição, não leva à inocência. Exatamente. Entendeu? O Lula ele não foi inocentado, ele foi absolvido porque existe ali um instituto... prescreveu. Existe um instituto ali na lei que fala que ele simplesmente é absolvido pelo fato da prescrição. Ponto. Sim. Ele nunca foi inocentado. Nunca foi inocentado. Exatamente. E ele conseguiu passar isso para a cabeça das pessoas. Então, uma parte das pessoas, elas veem isso como o Lula é um coitadinho, que foi simplesmente preso político. E não foi. Agora, eles utilizaram de uma manobra para poder soltar o Lula, porque viram um cara doido, que é o Bolsonaro, que peita todo mundo. Ninguém nunca imaginou que um cara em sã consciência peitar ministro do STF. E uma coisa assim que eu acho engraçado é que quando, né, veio a primeira, Bolsonaro ganhou há 4 anos atrás, todo mundo achava que ele voltaria com a ditadura para o Brasil, né? Era o que todos falavam. E isso não aconteceu. De forma alguma. O Bolsonaro teve os problemas lá com os meninos dele, porque os meninos dele, para mim, o patamar é ruim. Os meninos são... Para mim, os meninos são de linhagem, são bastante corruptos, mas em cima dele ainda não acharam nada. Até por tanto que a mídia bate no Bolsonaro, eu acho que se tivesse alguma coisa... Você acredita que Bolsonaro tem tanto poder assim para conseguir esconder alguma falcatrua esse tempo todo? E hoje você se vende muito fácil. Então, por exemplo, se tivesse alguma coisa... A mídia, né, maior, né, que é a Rede Globo, ela já tinha descoberto alguma coisa. Às vezes... porque sempre tem um, né, que vai se vender. Às vezes... Por mais que tenha, né, exista um sistema por trás para poder segurar abafar qualquer escândalo, sempre acontece de virar Você toma de encontra alguma no forma. governo, como em qualquer governo, no próprio governo do Zema, né, que é um governo, a princípio, alinhado com honestidade, tudo, você encontrou um secretário de saúde, né, que passou algumas pessoas, ninguém sabe, alguns empresários na frente para vacina, ou seja, isso é uma forma de corrupção, a gente não sabe se rolou dinheiro nem nada. E a gente encontra no governo Bolsonaro alguns ministros, né, não tem como você segurar a honestidade do cara que está do seu lado. Às vezes você é o cara mais honesto do mundo, mas seu irmão tá roubando para lá, seu irmão tá vendendo droga, entendeu? Então, tipo assim, diretamente na pessoa ali não se encontra nada. Ao contrário do outro, que foi processado, né, foi condenado, teve pena aumentada, e por causa de uma manobra que eles viram ali, que seria o único cara que teria talvez um poder para poder tirar o atual governo, por causa da rejeição dele, não porque o de cá é bom, por causa da rejeição de cá. Aí eles soltaram o Lula. Deixa eu perguntar um negócio para você, Juan. Hoje você trabalha com pintura automotiva. Você tem sua própria empresa, não é isso? Sim, olha para mim. Quanto que você... Vamos ser assim, bem francos agora. Eu queria fazer só um comparativo em relação... Não precisa falar números certos, não. Vamos falar em porcentagem. Quanto que você ganharia hoje fazendo esse mesmo trabalho na Venezuela em relação ao que você ganha aqui no Brasil? Ou seja, voy a dar aquí un ejemplo para que la gente pueda entender. Si yo pintara un carro en Venezuela y yo llego a dejar en alguna pieza, yo pierdo dinero. Sí, pues sí. El porcentual, o sea, el lucro es muy inferior porque casi todo se va en materiales. ¿Entendió? Aquí no. Aquí da para usted poder dejar y poder corregir. O sea, el lucro es muy mejor. Es mejor, muy mejor. Incluso yo también trabajé esto en Colombia y es mejor que Colombia incluso. Mejor que Colombia. Brasil para mí ha sido ¿sabes? Un gran país con mucho potencial. Infelizmente la gente como nunca salió y veo que no sé qué hayan aquí ruim, porque yo hace poco vi un jornal, ¿sabe? Como yo trabajo con carro, tengo que isolar parte y casualmente hay unos jornales muy velhos, 2001. E o preço do refrigerante daquele tempo agora é a mesma coisa. Aumentou R$1. A diferença é pouca, realmente. Olha, então eu não entendo qual é a inflação que eles veem, mas
por enquanto, para mí es tope. Y falo para mí, como venezolano y como alguien que mora en otros países como Colombia. Y Você ya morou na Colômbia? estuve en Panamá. Panamá foi de visita, né? E é bom, mas só que Panamá não dá muita oportunidade, é mais pequeno. Mas conheço o Equador, conheço o Peru e conheço muita gente que ha ido embora. Tenho um irmão que mora em Peru e posso falar com propriedade que ali também é um pouco difícil a situação. Sim. Então, para mim, Brasil é um país com muito potencial, sabe? Brasil produz muito alimento de exportação, 75% da laranja que se consome no mundo sai de Brasil. Mas exporta mais café que Colômbia e assim muitas coisas que são bacanas e que produzem são mão de obra empresa privada. Exatamente. A privatização das empresas. Você concorda com a privatização? De algumas, sim. Né? Dessas empresas que são... porque a empresa pública, ela não foi feita para gerar lucro. Né? A empresa pública foi feita para poder converter aquilo, né, para a população. Em serviços. Em serviços, isso mesmo. Agora, a grande maioria delas eu acredito que tem que ser privatizada. Porque automaticamente ela gera concorrência, a qualidade de serviço ela melhora. Lógico que isso tem que ser fiscalizado, né? Automaticamente... E existe também a oportunidade de preços, né? Isso. Então, automaticamente a qualidade de serviço... Isso, automaticamente a qualidade de serviço ela melhora. Então, e a concorrência de preço. Então, você vai ter um serviço muitas vezes mais barato, com a qualidade melhor. Porque você gera concorrência. Há um conceito básico de economia que fala que a maior demanda... Entendeu? Mientras você mais produz, o preço baixa. Quando você quase não produz, o preço sube. Então, eu penso que mientras mais empresas têm produzindo a mesma coisa, o poder adquiri-lo vai ser muito mais fácil. Olha o que essa Copasa faz com a população de Caratinga. Não de Caratinga, mas a grande maioria das pessoas que pagam a taxa de esgoto gigante, né, de 100%. Inclusive, eu tenho até uma ação pública contra a Copasa. Eu, a Conceição e o Júnior. Nós fizemos um movimento na cidade ano retrasado e até porque nós identificamos que alguns locais, né, não tem tratamento de esgoto e eles pagam 100%. Inclusive essa região aqui do Limoeiro, por exemplo, tem fossa que ninguém consegue tirar a Copasa. Verdade. Ninguém consegue. Então, quando você tem uma empresa concorrente... automaticamente... Eles não vão ter esse descaso todo, não vai né? ter um descaso. Porque eles sabem que eles perdem para a concorrência. Qualquer vacilo, eles estão perdendo para a concorrência. Eles vão ter que perder. Exatamente. É isso aí. Gente, vamos então às nossas considerações finais, né? Desse bate-papo, desse paralelo aí que a gente fez um pouquinho sobre governo de direita, governo de esquerda. Juan, qual que é, assim, a análise final que você faz desse nosso bate-papo? Beleza, eu só quero pedirle ao povo brasileiro, pelo amor a Deus, não esperem que fiquem ruins de verdade para tomar decisões, porque vai ser muito difícil. Quando se lhe dá muito poder a alguém que já tuvo poder e roubou, ele não vai sair, porque não vai estar preso. O cara roubou, já foi preso, ele não vai sair do poder para passar por esse mesmo processo. É o que eu penso. E de minha experiência personal, más allá de que Bolsonaro sea bom ou não, pensem um pouco em que aqui tem liberdade. Eu, por lo que estou falando aqui, não posso voltar a Venezuela. Se este vídeo chega a ver alguém de Venezuela, eu vou preso. Desapareço. Aconteceu muitas vezes com muita gente, entendeu? Isto para mim seja a minha possibilidade de entrar a Venezuela. Mas eu falo porque hay que falar, sabe? A gente tem que estar informada. Não é porque esse cara deu uma oportunidade, uma ajuda do governo, eu vou votar por ele. Assim não se construi um país, uma nação. É trabalhando fortemente. E mais allá de que Bolsonaro seja chato com a gente, com o meio de comunicação ou não, o que falava com vocês, que pensávamos que Chávez ia ser aquele cara que ia dar tudo por nós, e, afinal, foi um cara com muita popularidade, sabe, ele gostava desse carinho, mas o que aconteceu? Acabou com uma nação inteira. Então, eu prefiro ficar com um cara que seja chato, mas dê oportunidade de crescimento para nós, que ficar com um cara que seja muito bom e acabe com nós. Então, mais allá de que nos guste ou não como político, é os resultados que até agora dado. Mais allá de lo que aconteceu com a pandemia, estuvo certo, não fechou o país e foi bom para o país, cresceu.
E tipo assim, aqui o serviço funciona. Eu falo por experiência. Minha filha, há pouco, de 10 anos, foi operada de apêndice de emergência. Ni un real, cara. ¿Sabe? Yo tengo que estar grato con eso. Yo en Venezuela ya hubiese muerto. Él hubiese muerto. Entonces, para mí, mi conclusión es esa. Yo pido de corazón que tome un poco de, ¿sabe? De reflexión sobre esta cosa. Pesquise un poco de información. No acredite en lo que ella está hablando. Pesquise información que es importante. ¿Qué aconteció en el 2006 con esa bonanza de petróleo que tuvo? ¿Qué hizo él con ese dinero? ¿Cuántas empresas logró abrir? Él solo se enriqueció él y hizo populismo. ¿Entendeu? E que hubiese acontecido com um Lula no poder, com pandemia e com guerra. Façam essa comparação só. Exatamente. Uma coisa que eu falo, conhecimento ele é poder. E as pessoas precisam buscar conhecimento, precisam pesquisar, precisam buscar informações. Hoje nós temos uma ferramenta aqui maravilhosa, que é o Google, a internet. Você digita ali o tema que você quer saber, ele te entrega várias informações. Tudo o que você precisa. Então, assim, não é por falta de informação que a gente vai tomar uma decisão errada. E olha, Fernanda, isso não sucede nos países socialistas. China, por exemplo, você não pode entrar no YouTube, tem muita página bloqueada. Pois é. Está desinformado. O Brasil ainda tem essa liberdade, tanto de expressão, né, quanto de informação. Correto. E Venezuela também tem muita coisa fechada. Han fechado muitos canais, muitas redes sociais para que a gente se mantenha desinformada. Então, não procurem alguém que fique no poder para que você que controle sua vida, porque isso não é melhorar sua qualidade de vida. Com certeza. Carlinhos, suas considerações. Aproveitar aqui e agradecer, né, Fernando, o convite. Mas pedir pro povo pesquisar, gente, igual você falou, Fernando, hoje a gente tem aí uma ferramenta né, muito fácil, né, de você ter acesso a todas as informações. Então, quando você recebe aquele videozinho ali, gente, vai no Google, eu faço isso. Cuidado também com as fake news, porque né? As fake news hoje elas assombram todos os lados, tanto de um lado quanto do outro. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande. E a gente precisa fazer o seguinte, nós estamos agora numa reta final, que a gente precisa de definir o futuro, né, da nossa nação, da nossa família ali, dos nossos amigos, do nosso município, que passa pelo governo. Né? Então, nós temos aí um governo que pode durar 4 anos, que é o do atual, né? Que não pode ficar mais, ou nós podemos aí colocar um governo que é realmente um governo ditador, que é um governo de esquerda. Falar da esquerda é muito fácil, né? Você pesquisar, ver revista de quadrinho, mas você viver assim como o nosso amigo aqui, o Juan, que é de lá, né? Que veio para cá fugindo, né? Num local... Fugindo de um local onde tinha perspectiva de vida. Deixando tudo, casa, carro, moto, família. Olha só, deixando tudo. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que as pessoas deviam esquecer um pouco toda a ignorância, toda fala, né, insuportável ali do Bolsonaro e a gente valorar pelo menos uma parte daquilo que ele fala, né? Que é a questão dos princípios. Faz uma análise do governo. O que o Brasil ganhou? O que melhorou na sua vida nesses últimos 4 anos? Principalmente a questão que as pessoas podem pensar também diretamente nelas, como que essas decisões, esse governo alterou na própria vida. Você piorou ou você melhorou de 4 anos para cá? Isso mesmo. E principalmente... Você prosperou ou você regrediu? Principalmente essa questão das pautas. Essas pautas religiosas, essas pautas que são mais de conservadorismo, né? As pessoas que se dizem, por exemplo, muito religiosas... Né? Se você pesquisar aí as orientações do governo de esquerda, você vai ver que elas estão totalmente contrárias. Né? Isso não é fake news. Isso não é fake news. E você pesquisa aí no estatuto do partido, você vê o que o partido defende, o que os candidatos defendem. Não é terrorismo, né? Que as pessoas da direita estão fazendo, não. E vamos procurar, pessoal, utilizar a ferramenta Google aí para poder pesquisar, porque dia 30 a gente precisa de... Né, definir uma coisa importante, Fernanda, nem falar desta corrente agora de gênero, que não sei se você pesquisou em Córdoba, Argentina, aí houve um cara que foi processado por maltrato de gênero, né? Sim. Aí ele se considerou viado, homossexual, né? E foi trasladado à casa de mulher. Aí engravidou uma mulher.
Isso está. Faz aconteceu em Argentina, em Córdoba. Sai à luz pública porque a mulher ficou grávida. Então, essa loucura que está processando a esquerda, isso não tem nem pé nem cabeça, sabe? Só fazer um final aqui, o Fernando, do que o Juan falou aqui, essa questão, por exemplo, de pauta homossexual. Eu não sou contra homossexualismo em hipótese alguma. Nunca. Né? Eu acho que o respeito ele tem que vir, né, de todas as partes, né, tanto de quem é, quanto de quem não é. Eu acho que a gente tem que respeitar. Porque às vezes a gente fica um pouco, né, nervoso, e às vezes é a questão dessa forçação de barra, né, de você ter que, nessas pautas de esquerda, por exemplo, você ter que colocar um banheiro unissex, né? Às vezes é muito mais fácil você fazer o quê? Faz 3 banheiros. Você resolve, faz 3 banheiros. Né? Por quê? Eu que trabalho na segurança pública, eu sei que o que tem de oportunista que vai utilizar disso para poder assediar criança, adolescente, mulher, é muito grande. Isso acontece em penitenciária, gente, de homossexual, isso acontece. O índice de bicas, o índice de estupro em bicas é gigante esse ano, gente. Inclusive, a penitenciária foi interditada por causa disso. Entendeu? E isso iniciou colocando o homossexual junto com mulheres. Porque o cara... eu vou até me desculpa a ignorância, porque eu não sei usar o termo. Mas o cara considerava mulher... Chegou um momento que o Estado, se você se considera mulher, eu vou te colocar ali. O cara ia lá, né, e abusava da presa. Então, o povo não tem noção do que está por vir se esse governo Lula ganhar a eleição. Tá certo, gente. Bom, fica aí então essa análise, né, na perspectiva de vocês. A gente agradece, eu quero agradecer a participação aqui no Conversa Fiada, né? Espero que o pessoal que está nos assistindo também tire algum proveito desse bate-papo, dessa análise que foi feita aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Juan, tá? Não, por ter você, compartilhado com a gente um pouquinho da sua experiência lá no seu país, tá? Tá bom. E obrigado também, viu, Carlinhos, por trazer as suas informações, trazer a sua opinião aqui. A gente sabe que é tão difícil hoje uma pessoa poder dar a sua opinião, né, sincera, e você veio, assim, de peito aberto para dar sua opinião, independente de qualquer situação. Muito obrigada mesmo, tá? Pessoal, você que acompanhou esse podcast até aqui, muito obrigada também aí pela sua companhia e até o próximo Conversa Fiada.